Será que a economia europeia pode melhorar após as eleições americanas? Descrita por Donald Trump como o primeiro inimigo comercial dos Estados Unidos, a União Europeia pagou caro a doutrina América Primeiro. Terá mais a perder com a reeleição de Trump? O que poderia ganhar com a vitória de Biden? Face às mudanças nas relações transatlânticas, reina a incerteza. É o que afirmam as pessoas com quem falamos nesta reportagem numa região vinícola francesa. Situada entre a Borgonha e o Beaujolais, a Casa Laurent exporta um quarto da produção para o mercado americano. Mas o negócio abrandou desde que os exportadores de vinhos franceses, alemães e espanhóis foram confrontados há um ano com um novo imposto de 25% sobre as exportações para os Estados Unidos. Para fazer face à concorrência, a empresa teve de tomar medidas Tomámos uma decisão difícil financeiramente. Baixámos os preços para compensar o imposto dos Estados Unidos, o que representa várias centenas de milhares de euros. É um valor importante para nós. É o nosso lucro anual. Vendemos o nosso vinho por todo e meio nos Estados Unidos. Esperamos que a solução se resolva, mas não temos a certeza. E se o candidato democrata ganhar as eleições? É óbvio que a mudança de presidente pode ser um bom indicador, mas aconteça o que acontecer, a situação não se vai resolver a curto prazo. Há vários setores afetados pelo chamado imposto Trump. A longa batalha entre o gigante aeronáutico europeu Airbus e o concorrente americano Boeing é um dos exemplos mais emblemáticos. Ao considerar que os subsídios europeus à Airbus eram ilegais, a Organização Mundial do Comércio deu luz verde a Donald Trump para aplicar tarifas no valor de 7,5 mil milhões de dólares. A resposta não se fez esperar. Em outubro, a OMC autorizou a União Europeia a impor tarifas sobre produtos americanos no valor de 4 mil milhões de euros devido aos subsídios ilegais atribuídos à Boeing. Numa entrevista televisiva há 2 anos, Donald Trump resumia a sua visão das relações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia. Quem é o maior concorrente, o maior inimigo a nível global? Eu acho que temos muitos inimigos. Acho que a União Europeia é um inimigo. O que eles nos fizeram a nível comercial, eles aproveitaram-se de nós. Uma declaração proferida depois de a União Europeia ter instaurado novos impostos às exportações americanas de aço e alumínio e a uma série de produtos americanos icónicos. Foi a resposta de Bruxelas à decisão dos Estados Unidos de impor tarifas às exportações europeias de aço e alumínio. A América nunca se rende. O impasse comercial deverá manter-se se Donald Trump for reeleito. Se as negociações não permitirem encontrar uma solução, a União Europeia promete retaliações. As nossas relações comerciais e de investimento continuam a ser as mais importantes a nível mundial. Devemos continuar empenhados no desenvolvimento das nossas relações transatlânticas, porque quando a Europa e os Estados Unidos trabalham juntos, podemos ser também uma força do bem no mundo. Mas quisemos deixar claro que, se os Estados Unidos agirem unilateralmente, a Europa responderá de maneira proporcional. Não queremos agravar a situação, mas devemos defender-nos. Apesar das medidas tomadas por Trump, o superávit comercial de bens da União Europeia em relação aos Estados Unidos tem crescido de forma contínua desde janeiro de 2017. Por seu turno, o déficit comercial de bens dos Estados Unidos com a União Europeia atingiu um pico no final do ano passado. É expectável uma nova ofensiva caso Trump seja reeleito. A instauração de um imposto de 25% sobre as importações de automóveis europeus não é de excluir, depois de os líderes da União Europeia terem anunciado a intenção de tributar os serviços digitais dos gigantes tecnológicos norte-americanos. Um projeto suspenso até ao final do ano, o prazo definido para a conclusão de um acordo. A questão da política fiscal é apenas um dos conflitos que veio para ficar, seja qual for o resultado das eleições. Os europeus podem esperar um melhor acordo com a vitória de Biden do que com Donald Trump?
Acho que o tom geral das relações melhoraria radicalmente com o governo Biden. Mas há outras questões que vão ser muito difíceis. A questão da tributação das empresas digitais, por exemplo. Os democratas são ainda mais afeiçoados que os republicanos aos gigantes da Silicon Valley, como a Google ou a Facebook. O conflito em torno da Boeing e da Airbus não vai desaparecer. A mensagem da campanha de Joe Biden é: compre produtos americanos. É a mensagem mais agressiva que já vimos da parte de um presidente. Penso que os Estados Unidos vão virar-se mais para dentro. Biden deixou claro que as preocupações nacionais serão prioritárias, mas os analistas esperam uma redução dos conflitos em torno das guerras tarifárias e da cooperação internacional. Estou convencido que Joe Biden tentará trabalhar com os europeus para salvar, tanto quanto possível, a Organização Mundial de Comércio. E existem relações bilaterais com a Europa. Biden tem uma visão favorável ao comércio livre. É possível que haja um progresso nessa área e, certamente, em relação às questões climáticas e do mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras, que também é um tema de negociação comercial. E aí encontraremos um acordo com Joe Biden. Resta saber se haverá mudanças em relação às sanções norte-americanas contra as empresas europeias que fazem negócios com o Irão, a China ou a Rússia. O candidato democrata partilha as preocupações de Trump sobre as relações europeias com empresas de tecnologia chinesas e sobre o projeto de gasoduto entre a Rússia e a Alemanha. Uma coisa é certa, as incertezas na relação com os Estados Unidos têm levado a União Europeia a mostrar-se mais unida. Continuamos abertos aos negócios, ao comércio livre e justo. Mas, por outro lado, devemos afirmar-nos mais na defesa dos nossos interesses e valores. Temos de fortalecer os nossos instrumentos de defesa comercial. E é exatamente o que estamos a fazer neste momento. A lição que devemos aprender é a necessidade da União Europeia defender firmemente os seus próprios interesses comerciais, o que fez muito bem nos últimos 4 anos. Foi por isso que a administração Trump não obteve tanto sucesso com as queixas contra a Europa como esperava. Essa tendência deverá continuar nos próximos 4 anos, independentemente de quem for o próximo presidente dos Estados Unidos.